Vamos falar também do Palmeiras, Guilherme Silva, que hoje deixa a Vila Belmiro derrotado. São 11 desfalques, eram 11 desfalques, 6 jogadores convocados, 2 suspensos, outros 3 lesionados. O Flaco Lopes, que entrou na segunda etapa, ainda fez um esforço, voltou da seleção da Argentina, estava à disposição do técnico Abel Ferreira, mas fato é que, principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras não rendeu. Fez talvez o pior primeiro tempo dessa temporada, o time do Palmeiras, que sai agora com mais uma derrota, a segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, e agora perdeu a liderança. O novo líder é o Flamengo, o rubro-negro, com 71 pontos. Guilherme Silva, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Pós-Jogo Jovem Pan. Boa noite, Nápoles. Boa noite, Pipero, nossa audiência. Sabíamos que a única chance que o Santos tinha contra esse Palmeiras era na circunstância que teve hoje, de um Palmeiras desfalcado. Com o time completo, o Palmeiras seria muito favorito e teria melhor condição de vencer e fazer um jogo com mais tranquilidade. Os desfalques pesam nesse cenário, não dá para descartar isso, mas o que o Piperno falou, também estou de acordo, alguns técnicos, e o Abel Ferreira não foge desse cenário, tem ali as suas teimosias, e isso acaba prejudicando o time em alguns momentos, né? Eu vejo isso, o Piperno de Palmeiras sabe muito, eu vejo isso no Flamengo também com o Felipe Luiz, que acaba teimando com alguns jogadores, será tema mais pra frente, mas tem esse lado da teimosia do Abel Ferreira e tem também a questão dos desfalques que acabam pesando bastante. Mas também tem o detalhe, que não dá pra gente tirar do contexto, de que o Palmeiras aceitou, concordou, aplaudiu, até mesmo não reclamou desse novo calendário que a CBF fez ao mudar os jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, porque esse jogo era para acontecer na data da Copa do Brasil, né? Eu ouvi essa crítica, mas em relação a isso, o Palmeiras está certo. O erro do Palmeiras foi não aceitar jogar com o Santos logo na volta do Mundial. Porque sobre essa mudança de calendário, tem uma questão que os críticos aí e tal, eles muitos deixam passar, que é o seguinte: ou o Palmeiras ou o Flamengo, eles vão jogar o Mundial agora. E a estreia vai ser no dia 10 de dezembro. Então, se não tivesse ocorrido essa mudança, como é que eles iriam jogar o Mundial com o Campeonato Brasileiro acabando lá dia 21 de dezembro? Então, esse seria um problema. Então, esse arranjo que foi feito na tabela também agora proporciona a que um deles possa viajar e jogar o Mundial. Se não, como é que ia ter esse Mundial no meio da fase final do Campeonato Brasileiro? Esse foi o problema. E só antes de você, Gui, depois eu te devolvo a palavra para falar sobre esse tema, o Palmeiras não tem o que reclamar sobre esse jogo no meio da data FIFA, com 6 desfalques por convocação, além do 7º, que foi o Flaco Lopes. Porque esse jogo só foi adiado a pedido do Palmeiras. E foi uma baita injustiça da CBF, porque esse jogo estava marcado para 9 dias após a eliminação do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes para o Chelsea. O Palmeiras caiu numa sexta-feira, esse jogo ia acontecer no outro domingo, 9 dias após a eliminação do Verdão. O Palmeiras pediu, a CBF acatou e conseguiu adiar esse jogo. O Fluminense foi eliminado na terça-feira seguinte e voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro na quinta-feira da semana seguinte. 9 dias depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. O Fluminense também fez um pedido protocolado na CBF de adiamento deste jogo contra o Cruzeiro, jogo no Maracanã. E a CBF recusou. A mesma diferença de dias, 9 dias. O Palmeiras teve o seu jogo adiado e o Fluminense não. Foi uma injustiça da CBF àquela altura do Campeonato Brasileiro. E agora, esse jogo foi remarcado justamente para no meio da data FIFA, por conta da várzea, que é o calendário do futebol brasileiro. Então, o Palmeiras, o torcedor do Palmeiras, não pode reclamar dos inúmeros desfalques por convocação, porque foi o Palmeiras quem solicitou essa mudança de dia do jogo. Pode continuar, Gui, desculpa te cortar. Não, e aí teve um outro jogo que o Palmeiras também jogou na data FIFA, né, contra o Juventude, mas aí um adversário bem mais acessível em casa, então, naquela ocasião, o Palmeiras até conseguiu vencer com bastante tranquilidade. A lista
desses desfalques que você citou, né, ainda se completa com os jogadores que estão suspensos, né? Ficaram suspensos hoje, o Andréas e o Alan. Então, assim, realmente era uma lista muito grande de desfalques, acho que tem que entrar no contexto, e o Palmeiras perde pontos no momento crucial ali da reta final, da reta de chegada do Campeonato Brasileiro. Depois a gente pode até passar os jogos daqui para frente, mas hoje, contra um Santos, lutando contra o rebaixamento, se não fossem os desfalques, imagino eu que o jogo seria outro. Então eu coloco essa questão na balança. Acho que o Palmeiras completo seria bastante favorito, que acaba interferindo no resultado. Mas há uma outra questão. Dos últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro, essa é a terceira derrota do Palmeiras. O Palmeiras perdeu para o Flamengo, perdeu para o Mirassol, empatou com o Cruzeiro em São Paulo e perdeu hoje. Mas eu acho que é a primeira derrota, dos últimos jogos, acho que é a primeira derrota para time fora do G6, assim, né? Sim, porque, por exemplo, sim. o Mirassol e o Verdade, Flamengo estão ali no G6, né? Verdade, é a primeira, perfeito. deve ser a primeira derrota para time lá de baixo, né? Você tem toda a razão. E aí tem uma outra coisa, quer dizer, se colocar a Libertadores nessa conta, aí são 4 derrotas em 8 jogos, que o Palmeiras ganhou um e perdeu o outro dos jogos lá para LDU. Então, ficou muito para grande parte do público aquela impressão muito favorável da época, vitória lá contra a LDU e tal, bacana, lindo, mas a verdade é que de algum tempo para cá o time está perdendo rendimento, até em função de algumas escolhas que o Abel tem feito. E eu enfatizo muito essa questão do Felipe Anderson, porque, veja, dos 10 jogos que o Palmeiras não ganhou, dos 14 jogos, aliás, o Palmeiras não ganhou, juntando o Campeonato Brasileiro e Libertadores, em 10 ele foi titular. E ele não joga, é uma figura muito omissa em campo, porque às vezes o cara tá mal. Por exemplo, o Rafael Veiga, jogou um primeiro tempo ruim, tá mal. No segundo tempo achei que ele foi muito bem, mas no primeiro tempo ele foi mal, e muito mal. Mas pelo menos tenta jogar. O Felipe Anderson, ele não tenta, e assim, ele é o protótipo do medroso em campo. Veja, houve um momento no primeiro tempo, na parte final do primeiro tempo, em que o Palmeiras foi sair jogando, ele foi do lado da área, ali final lateral esquerda, buscar a bola, no momento em que o Palmeiras tinha que ter alguém um pouco mais à frente para tentar construir, para tentar fazer a ligação defesa-ataque. Não. Então ele foi para uma zona lá de segurança, onde ele ia receber a bola livre. Ali é fácil jogar. Então, eu chamo a atenção para isso faz muito tempo. Assim como para a má fase do Maurício, que parece que é eterna, e das questões aí da extrema limitação técnica também do Aníbal Moreno, que é um jogador de contenção, duro, de pegar e tal, mas que passa a bola errado com uma facilidade incrível. E outro que caiu muito foi o Kelvin. Então o técnico do Palmeiras tem que estar atento a essa oscilação de rendimento dessa turma. Agora, Fábio Piperno, queria voltar com você falando sobre a luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Hoje tivemos mais cedo Flamengo 5-1 para o Sport, o Mengão agora líder do Campeonato Brasileiro, 71 pontos, e o Palmeiras fica na segunda colocação, 68 pontos, vem de 2 derrotas consecutivas, perdeu para o Mirassol jogando no Maião, agora perde para o Santos na Vila Belmiro. Queria te ouvir, Piperno, a respeito do impacto desses dois jogos na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora as duas equipes com 33 pontos. Estamos, enfim, na rodada certa. Todo mundo com o mesmo número de jogos. Bom, o impacto disso é que claramente o Flamengo se torna o favorito. É óbvio que não tem nada decidido. São 5 jogos para cada um em partidas difíceis. Por exemplo, o Flamengo vai encerrar sua participação nesse campeonato lá em Mirassol. Então, é evidente que não vai ser um jogo fácil. Mas o Flamengo é hoje sim o favorito. O Palmeiras vai fazer 2 jogos em casa e depois o Palmeiras vai sair nos 3 últimos jogos. Bom, aliás, o Palmeiras fará os seus 4 últimos jogos esse ano fora de São Paulo.
Então, nesse sentido, a tabela favorece mais ao Flamengo e culpa do Palmeiras, que perdeu 2 jogos. Perdeu 2 jogos que não poderia perder. Jogou muito mal. Fez um primeiro tempo ridículo em Mirassol e uma primeira etapa péssima hoje contra o Santos. Perdeu com justiça os 2 jogos e, por conta disso, fica mais longe do título. Boa, Piperno. E agora eu queria ouvir o Guilherme Silva, participou aqui da nossa transmissão de Esporte Flamengo. 5 Flamengo, 1 Esporte, Piperno. Que passeio da equipe do Rubro Negro, claro, também contando com a arbitragem, né? A arbitragem que expulsou 2 jogadores do Esporte no primeiro tempo e a segunda expulsão, no mínimo, questionável. Guilherme Silva, o Flamengo agora líder do Campeonato Brasileiro. Vitória contundente para cima do Flamengo. Queria te ouvir primeiro, antes do jogo, sobre essas 2 expulsões da equipe do Sport. Nós falamos aqui durante o jogo, a primeira expulsão do Matheus, né, ela foi justa. A segunda, eu não expulsaria o jogador, né? Falamos aqui na transmissão. No entanto, então já falei aqui, a primeira eu achei justa, a segunda não, do Ramon. Mas, no entanto, é preciso colocar também aí para avaliação e no contexto como é que foi o primeiro tempo da arbitragem. O árbitro, ele adotou um critério que você pode achar certo ou errado, mas ele teve um critério e manteve esse critério durante os 45 minutos iniciais. Qual era o critério? Falta, ele estava marcando cartão amarelo. Ele marcou 7 faltas no primeiro tempo e com 7 cartões amarelos. Os do Sport, né, 4, e depois mais 3 do Flamengo. Inclusive, depois das 2 expulsões dos jogadores do Sport, terminando o primeiro tempo, ele amarela mais 2 jogadores do Flamengo. Então, assim, eu acho que o critério foi errado na segunda expulsão. Eu não expulsaria o jogador, não era um lance assim para cartão amarelo, mas o árbitro, ele teve um critério que, na minha opinião, foi ali exagerado. 7 faltas, 7 cartões amarelos no primeiro tempo. No segundo tempo, ele mudou esse critério. Aí, tanto os jogadores do Sport quanto os jogadores do Flamengo fizeram faltas, algumas mais duras, e ele não deu cartão amarelo, então ele tentou ali contemporizar na segunda etapa, até para evitar mais expulsões de jogadores do Sport ou do Flamengo. Então, assim, eu acho que, repito, foi um critério exagerado, mas o árbitro teve esse critério. Agora, sobre o jogo, o Flamengo teve dificuldades, teve ali os desfalques, né? Foram 12 desfalques no total por conta da data FIFA e também de jogadores machucados, mas ainda assim, os desfalques não justificam o primeiro tempo do Flamengo. Foi um primeiro tempo muito abaixo e assim que o torcedor pode questionar e pode reclamar bastante. Aí, claro que tem as expulsões que condicionam a mudança de cenário para o segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo joga todo o segundo tempo com 2 jogadores a mais, e aí era mais do que obrigação virar o jogo, como fez e concluiu com a goleada de 5-1. Já era obrigação, o Flamengo venceu o Sport 11 contra 11, 9 contra 11, ainda mais, e aí o time conseguiu ser capaz de vencer o Sport nessa circunstância imposta pelo jogo. Agora, para concluir aqui, outros pontos dessa vitória do Flamengo, até para o Piperno também comentar, alguns jogadores que entraram bem no segundo tempo e que construíram esse placar. O Everton Cebolinha, ele entrou na vaga do Samuel Lino, entrou muito bem, participou dos gols, inclusive no gol do Douglas, ele faz uma arrancada ali pelo lado esquerdo. Tem também um gol que ele bate, a bola vai na trave e o Juninho rebate pro gol. Então o Everton Cebolinha entrou muito bem no lugar do Samuel Lino, que não vem fazendo grandes atuações. Agora, um outro ponto é que o Cebolinha entrou na vaga ele entra, aliás, depois do Michael. O Michael entra antes do Everton Cebolinha. O Michael, que sempre, quando entra, deixa a desejar. E aí o torcedor do Flamengo tem pegado no pé do Felipe Luiz, e eu acho que com razão, como o Piperno falou recentemente do Abel e a teimosia com alguns jogadores, o Felipe Luiz também tem ali a sua teimosia com alguns jogadores, como, por exemplo, colocar Michael à frente de Everton Cebolinha, não escalar o Juninho, que é, nesse momento, a única opção do Flamengo como centroavante de ofício. Ninguém ali está vingando como centroavante de ofício. O Plata, Bruno Henrique, em alguns momentos, né, vão tentando ali, com a ausência do Pedro, encontrar soluções e não
não dá certo. Então, assim, nessa circunstância, acho que o Juninho entrando, até ele entrou um pouco depois, ali aos 10 do segundo tempo, e depois de 6 minutos marca o gol. Então, acho que o jogo de hoje fica algumas lições aí pro Felipe Luiz, que ele vai ter que contar mais com jogadores que ele tem escanteado, como o Everton Cebolinha, como o Juninho nessa reta final sem o Pedro, e o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é um jogador que finaliza, que chuta, que bate escanteio, que cobra falta. São 13 gols e 10 assistências, ou 10 assistências e 13 gols do Luiz Araújo na temporada. É um jogador que marca, que participa do jogo e muitas vezes é também escanteado, fica no banco de reservas para jogadores que não estão rendendo. Então o Felipe Luiz vai ter que, nessa reta final, se quiser ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vai ter que deixar também a teimosia de lado e encontrar soluções com jogadores que aparentemente ele não gosta tanto. Eu cito esses três, né? O Luiz Araújo, o Cebolinha e também o Juninho. E tem um outro, só para concluir, que hoje não estava à disposição, que era o Matias Vinha. O primeiro gol o único gol, né, do Sport no jogo, sai numa falha bizonha da defesa, começando com Ayrton Lucas, passando pelo João Vitor e depois com o Emerson Royal. O Ayrton Lucas não teve, mais uma vez, uma grande atuação. Ele participa, faz um gol também, mas assim, defensivamente é um jogador que deixa a desejar. Então, assim, acho que o Matias Vinha não pode ser a terceira opção quando não tem ali o Alexandre. Não pode ser o Ayrton Lucas, não pode ser intocável quando não tem o Alexandre Nápoles. E sobre o Juninho, Gui, vai claro parecer brincadeira aqui o que eu vou falar, mas é porque vai dar esse ar de brincadeira porque eu sou um cara brincalhão, mas é sério que eu vou falar. O Juninho é interessante como mesmo fora das instalações do Flamengo, ele é um cara que se cuida pensando no futebol. Nessa semana, inclusive, postou fotos falando que ele foi numa casa de massagens para melhorar o seu rendimento dentro de campo. O quê? Ele foi, é verdade, eu não tô brincando. Parece brincadeira, mas não é brincadeira. Ele foi essa semana a uma casa de massagens, enfim, recebeu um tratamento aí para melhorar a sua performance dentro de campo. É verdade, parece brincadeira, mas não é. Eu tô falando sério. É porque, de fato, meu jeito brincalhão faz parecer que a situação é cômica. Mas existiu essa situação. Tem publicação na rede social dele. Não, de fato, as pessoas realmente buscam esses recursos exatamente para melhorar as performances. É verdade. Então, mas legal, por parte do Juninho, um cara que estava escanteado no Flamengo, ter esse cuidado com a carreira dele, pensar, claro, na sua qualidade dentro de campo. O Juninho que tem, aliás, inclusive, aí sim, trazendo para um lado mais cômico, o melhor apelido do futebol brasileiro no ano de 2025. Juninho Azerbaijão. Juninho Azerbaijão, e tem um outro também que pra mim é o melhor. Tá bom já. Enfim, mas uma vitória importante do Flamengo, Piperno, pra cima do já rebaixado Sport. Isso é inegável, todo mundo esperava uma vitória do Flamengo, mas a coisa começou de uma forma que o torcedor flamenguista não esperava. O Sport abre o placar, cria oportunidades e coloca o Flamengo numa situação de desconforto, num jogo onde o torcedor não esperava essa situação. Nápoles, olha, outro dia o Sport fez 2-0 no Atlético Mineiro, já com o segundo tempo rolando, e ainda deu tempo para tomar 4. Imagina se o Sport ia conseguir resistir ao Flamengo. Mas não era o time titular do Flamengo. Tá bom, pega o time fraldinha lá do Flamengo, vai jogar contra o Sport. E contra o Santos, com um a mais, o Sport também tomou do empate, não foi? Foi, tava 2-0. 2-0 e com um a mais. E naquele momento, o Sport, de certa forma, ainda esboçava uma evolução no campeonato, tal. Ganhou o jogo do Grêmio lá, né? Então ficou aquela expectativa, se ganhar um jogo a mais agora, quem sabe vai e tal. Mas não, o time é muito fraco. E o Flamengo não teve... Aliás, o jogo foi na Arena Pernambuco, né? Isso. Então, ainda tem essa questão, né? Eu entendo o Sport levar o jogo, e tinha que levar mesmo. Ganhar uma grana a mais, um estádio, um palco muito melhor, um estádio bonito, podia receber muito mais torcedores e tal, mas do ponto de vista técnico e tal, o time também não tinha mais a vantagem de jogar naquele campo que ele conhece, que é o da Ilha do Retiro. E só para completar, né, o Sport, nesse momento, ele tem menos vitórias contra times da Série A do que o Náutico. O Náutico, no ano, venceu Vitória e São Paulo na Copa do Brasil e venceu o Sport no Pernambucano. São 3 vitórias contra times da Série A. E o Sport só venceu 2 vezes, contra Grêmio e Corinthians. É uma das piores campanhas até hoje, né, de times da Série A, né? Lembrando aquela famosa do América de Natal, né, que fez só 17 pontos.
E acho que teve um outro time depois que fez uma pior. A Chape, exatamente. Mas tá batendo na trave aí, viu? A situação é muito ruim. O Sport já rebaixado já começa a planejar o seu ano de 2026 e tem outros times na briga, porque as 3 vagas, pelo menos na minha avaliação, ainda estão em aberto. Fortaleza é o 19º, tem 31 pontos. O Juventude é o 18º, tem 32 pontos. O Vitória é o 17º colocado, tem 35 pontos. E aí vem os outros 2 times que também brigam contra a zona do rebaixamento. O Santos, 36 pontos, é o 16º, agora com o mesmo número de jogos em relação aos seus rivais. E o Internacional é o 15º com 37 pontos. O Inter que está a 2 pontos da zona de rebaixamento.